Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Podem se assentar. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor essa noite? Louvado seja Deus. Queria chamar as crianças. Vamos orar pelo presente da nossa igreja. A igreja pode levantar a sua mão direita, seu braço forte, para estar orando por essas crianças essa noite. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o Senhor por cada criança que está na tua casa essa noite. Que elas possam ouvir a tua mensagem, que essa palavra fique guardada no coração de cada uma delas. No nome do Senhor Jesus, aplauda ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu estava ali nesse momento de adoração e nós começamos a adorar ao Senhor, né, com essa canção. E louvado seja Deus, porque nós somos visitados, nós podemos sentir de forma palpável a presença do Senhor neste lugar. E quando nós declaramos que os céus possam se abrir sobre este lugar, eu creio que o Senhor está ouvindo o seu clamor, eu creio que o Senhor está ouvindo a sua oração, eu sei que o Senhor sabe daquilo que você está vivendo, e eu quero te encorajar a essa noite, prestar atenção nessa mensagem e exercer a sua fé. Que tudo aquilo que for pregado esta noite, a palavra, a mensagem, que você não possa duvidar, mas que você possa exercer a fé sobre a sua vida, na área que você está vivendo, naquilo que você está enfrentando. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. O tema de hoje, a mensagem de hoje, chama-se Sustente as pressões. Olhe para o seu irmão, fale para ele: meu irmão, sustente as pressões. Louvado seja Deus. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia em Daniel 3. Daniel 3. Eu quero pedir também a sua atenção. Nós vamos ler alguns versículos que será muito importante para nós. Se você não trouxe a sua Bíblia, que você possa acompanhar junto conosco aqui, mas que você possa mergulhar nessa mensagem, porque Deus quer falar com você. E diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e cuja largura era de 6 côvados. Ergueu-se na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias, para irem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e ficaram de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto anunciava em alta voz, versículo 4, ainda estou. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no instante em que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do dulcímero e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que ergueu o rei Nabucodonosor. E o que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado para dentro de uma fornalha de fogo ardente. Versículo 7.
Portanto, no instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a imagem de ouro que erguera o rei Nabucodonosor. Portanto, no mesmo instante, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Falaram ao rei Nabucodonosor, dizendo: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, emitiste um decreto segundo o qual todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério e do címaro e de toda sorte de música, prostrar-se-ia e adoraria a imagem de ouro. Versículo 11, estamos chegando ao final, vem comigo. E todo aquele que não se prostrar e adorar, seja lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Há 7 judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província de Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais, ó rei, não têm considerado, não servem teus deuses, nem adoram a imagem de outro que ergueste. Então Nabucodonosor, em sua cólera e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então trouxeram esses homens diante do rei. Nabucodonosor falou-lhes dizendo: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que ergui? Agora, se estáis prontos para que, ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério e do dulcímero e toda sorte de música, vocês prostreis e adoreis a imagem que fiz. Muito bem, mas se não adorares a imagem que fiz, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E qual é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei dizendo: ó Nabucodonosor, não carecemos de te responder sobre este assunto. Se assim se der, nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar-nos da fornalha de fogo ardente e nos livrará de tua mão, ó rei. Mas, se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que ergueste. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra viva e eficaz. Assim como o Senhor tem colocado no meu coração essa noite, que nós venhamos exercer a fé sobre esta mensagem, que essa palavra possa encontrar morada em nosso coração e venha fazer sentido para a nossa vida. Que essa palavra venha causar transformação genuína, verdadeira em nossas vidas. Que nós venhamos aprender com essa história, com essa mensagem, que independente da situação que nós venhamos passar, o Senhor é conosco. No nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler 18 versículos. E eu precisava ler para vocês, para a igreja, para que você pudesse entender todo o contexto. Jerusalém caiu por conta da desobediência. O povo de Deus pecou e assim o Senhor permitiu que Jerusalém fosse abaixo e o rei Nabucodonosor pudesse levar o seu povo como cativo para a Babilônia. Mas nesse contexto de estarem vivendo na Babilônia, não era um tempo de escravidão como o Egito, por exemplo. Lá se podia fazer casas, trabalhar, fazer negócios. E no final das contas, o que estava sobre o povo de Deus, sobre os judeus, não era uma escravidão que as pessoas poderiam olhar e ver e saber que aquelas pessoas eram escravas, mas na verdade era uma liberdade relativa. O povo era livre,
mas existia algo cultural, espiritual que eles viviam. Existia uma pressão para que eles pudessem, o povo de Deus, abandonar a sua fé e viver segundo a cultura deste tempo, a cultura do povo da Babilônia, a idolatria, outra língua, cultura, era algo completamente diferente daquilo que o povo de Deus vivia. E o povo estava triste em estar cativo na Babilônia, porque eles tinham saudades de Sião. Eles chamavam assim Jerusalém, porque ali era o lugar da presença de Deus. Eles estavam com a saudade da presença de Deus. Mas o tema dessa mensagem, sustentando as pressões, é para que nós venhamos entender que esse cativeiro que o povo de Deus estava, era um tempo de correção e alinhamento da parte de Deus. Quem está entendendo aqui no nome de Jesus? Então, na verdade, o povo de Deus, eles viviam dois mundos, fisicamente na Babilônia e espiritualmente ligado a Deus. Tem versículos na Bíblia, salvo engano em Salmos, que eles demonstram até dificuldade de adorar a Deus. E esse era o sistema babilônico. Mas dentro desse sistema babilônico, cheio de cultura, que ia na contramão da vontade de Deus, existiam 3 jovens que decidiram não se contaminar, independente do que fosse acontecer com a vida deles. E trazendo esse exemplo da palavra de Deus, da Babilônia, da cultura, dessa implementação na cultura, na identidade do povo de Deus, nos dias de hoje continua sendo a mesma coisa. A Babilônia representa o mundo. Quem está entendendo isso aqui no nome de Jesus? Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viveram esse momento que a sua fé estava os levando para a morte. Ou seja, nos dias de hoje, nós não temos esse perigo aqui no Brasil, de você ser condenado à morte por servir e adorar a Deus. Mas, de forma silenciosa, o mundo vem trabalhando dentro da cultura, dentro de tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, tentando convencer, na verdade, que nós venhamos de forma silenciosa negar a Jesus. Então, nós podemos perceber que a trama de Satanás continua sendo a mesma do início. Satanás continua a fazer com que nós venhamos cair em ciladas, colocando facilidades. E dentro dessas facilidades, muitos cristãos começam a buscar alternativas, querem afrouxar os seus princípios diante de Deus, para poder viver segundo o mundo. Repita assim comigo: está repreendido no nome de Jesus. Glória a Deus. Então eles decidiram ir na contramão. Iria ser erguido agora uma grande estátua do rei Nabucodonosor. Uma loucura. Querer ser adorado por um povo. E quando nós vamos lendo, os convidados eram príncipes, tesoureiros, pessoas de influência. E todas essas pessoas estavam presentes nesse momento. E nós, como lemos, quando fosse trocado as trombetas, instrumentos, quando começasse uma adoração, seria necessário que todo mundo dobrasse o seu joelho em adoração a Nabucodonosor. Mas chegou esse momento dessa trombeta tocar, desses instrumentos tocarem, e essas pessoas que eram influências, começam a se ajoelhar, o povo começa a se ajoelhar, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estão ligando para o que pode acontecer com a vida deles. Em outras palavras, todo mundo se prostra e os 3 ficam de pé, indo na contramão de tudo.
Todo mundo estava indo segundo o rei, segundo a autoridade. Mas existe, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, uma autoridade que vai além de qualquer outra autoridade nesta terra. Eu acho que um olhou para o outro e disse: nós não vamos nos prostrar. Eu não vou prostrar, você vai prostrar, nós não vamos nos prostrar. E assim eles ficam em pé. Eles temiam, na verdade, eles preferiam morrer do que pecar. Eles preferiam entregar a sua vida do que ser infiel ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando de um assunto que é de vida ou morte. Talvez estejamos distante dessa realidade, porque a nossa vida não está em risco. Mas eles estavam preparados para morrer, mas preparados para serem fiéis ao Senhor. Meus irmãos, tem pessoas que não chegam nem perto dessa pressão. E o mundo vai ditando. As influências malignas vão acontecendo dentro da cultura, dentro da mídia, na internet, na rua, nos anúncios. Tudo está comunicando muitas das vezes para que você vá segundo os seus princípios, segundo a vontade de Deus. Nós não somos todo mundo. Como diz a nossa mãe. Olha para o seu irmão e diz: você não é todo mundo. Constantemente nós somos tentados a quebrar princípios. Está todos os dias na palma da nossa mão. No YouTube, aonde você estiver, vai ter algo. E pessoas negam ao Senhor de forma silenciosa. Mas eu quero trazer aqui algumas características daqueles que são fiéis. Eu quero trazer algumas características daqueles que suportam pressões. Que não se rendem ao mundo, que não se rendem a propostas indecentes. E quer saber, meus irmãos, quando se levanta alguém querendo ditar algo que nós devemos viver, o que o mundo deve viver, ditando a nova tendência, a nova forma de ser, a nova forma de agir, um novo lugar para ir, tudo isso passa. Tudo isso, na verdade, para em quem é fiel a Deus. Você consegue compreender isso? Olha, está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, ninguém vai ligar, o teu líder não vai saber, o teu pastor não vai saber, você não precisa prestar conta da sua vida, você pode fazer o que bem você quiser da sua vida, vai lá, faz acontecer, toma a tua decisão, sabe, mata o teu desejo, mata a tua vontade, mas quando chega na vida de alguém que é fiel a Deus, não, isso não pertence a mim, eu não sou todo mundo. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Ah, mas está todo mundo indo, mas eu não sou todo mundo. Ah, mas está todo mundo postando, mas eu não sou todo mundo. Você consegue entender que nós andamos na contramão do mundo, meus irmãos? E muitas das vezes isso vai gerar questionamentos. Que você é religioso. Acho que ninguém usa mais essa palavra, que você é careta, porque você é crente, que a sua vida é sem sal, que a sua vida é sem graça. Isso é mentira de Satanás. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém ou misericórdia? Então, quando nós sustentamos essas pressões do mundo, nós passamos 3 mensagens através da nossa vida. A primeira mensagem que nós transmitimos quando nós vivemos e sustentamos um momento de pressão é demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Não mostrar aos homens, mas mostrar a nossa fidelidade a Deus. Nabucodonosor, ele vai falar com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele começa a falar algo: olha só, eu vou botar para adorar de novo. Eu vou botar tudo para tocar de novo. Se vocês não adorarem, vocês vão queimar em uma fornalha. E agora
esses jovens eles começam a mostrar a sua fidelidade ao Senhor. E essa é a parte que muita gente não gosta. Que muitas das vezes a nossa fidelidade a Deus vai nos levar para a fornalha. Quem entendeu isso aqui em nome de Jesus? É desafiador, irmão. Muitas das vezes, na verdade, a nossa fidelidade a Deus, em determinados momentos da nossa vida, vai nos levar até a fornalha. Então, você pode ser despedido de uma empresa, você pode ser rejeitado na escola, na faculdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso. De alguém te rejeitar, porque no seu trabalho foi imposto. Uma vez, eu vou contar aqui o testemunho, ninguém sabe quem é e vai ser muito rápido. Uma vez eu atendi o telefone, aí o meu patrão ficou bem assim do meu lado. Diga que eu tô não, não diga que eu tô não. Tá, ele tá aqui sim, ó, fulano. Ué, eu vou mentir? Eu vou fazer o seu gosto mentindo? Você está na minha frente, você quer que eu diga que você não está, mas você está. Quando eu disse alguma coisa é para fazer. Que é meio que família, assim, a gente tinha uma certa liberdade em conversar. Quando eu falar, você tem que... Não, irmão, você está sim. Quem está entendendo isso? Não é necessário passar uma nota em outro valor. Não é necessário você fingir isso aqui para que você possa vender. Percebe que são detalhes. Mas são nesses detalhes que há influências malignas que nós precisamos ficar antenados. Eu sempre costumo, em treinamentos, quando tenho uma oportunidade de falar, que Deus está em tudo, irmão. E o diabo está nos detalhes. Você pensa que o diabo vai querer aparecer? Você pensa que o diabo vai querer chamar a atenção na frente de todo mundo? É nos detalhes. Olha, faz isso aqui diferente. Olha, que besteira. Isso aqui não vai dar problema para você. Ah, faz parte da cultura da empresa. Ah, dessa maneira. Olha, na escola, você tem que escutar essa música. Você tem, principalmente quando nós somos cristãos e os nossos filhos estudam em outras escolas que celebram coisas que nós não celebramos, como o carnaval. Vai ter a festinha de carnaval. Às vezes seu filho está ali vendo todo mundo indo para a festinha de carnaval. Todo mundo com a maizeninha lá. Todo mundo fantasiado. É, meu filho, mas você não vai, porque nós andamos na contramão desse mundo. Nós temos o nosso lugar, nós temos a nossa conferência de carnaval, é lá que nós vamos nos divertir, é lá o nosso retiro espiritual. Nós não somos todo mundo. É nos livros, coisas que vão segundo os nossos princípios na escola, contra os nossos princípios. Perceba que o inimigo ele vai minando a cultura. E vocês sabiam, isso aqui não estava nessa palavra. Mas meus irmãos, o que o inimigo mais quer é começar pelos nossos filhos. Cuidado com o que o seu filho assiste. Tem hora que nós somos muito chatos mesmo. Mas nós precisamos ficar antenados, ligados. Porque em uma coisa e outra... Estava conversando hoje com o Júnior. Olha, nesse filme aqui tem uma cena que os bonecos fazem algumas coisas inusitadas por trás da imagem. Eu nunca queria saber, mas está lá. Teve uma semana que eu disse, olha, vamos tirar a televisão da sala. Tiramos a televisão da sala. Ninguém assiste nada. Até entender que tem algumas coisas que não podem ser assistidas e ponto final. Nós não vamos deixar os nossos filhos na mão de pessoas que estão por trás de uma tela com maldade com nossos filhos. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ficar antenados e nós precisamos ser claros. Olha, você não pode ver isso aqui não agrada a Deus, isso aqui não é de Deus.
Glória a Deus. Então, dentro dessa pressão, Cedraque, Mesaque e Abidnego, ele demonstra a sua fidelidade ao Senhor. É para ir para a fornalha por causa de Deus, eu vou. Porque o nosso Deus, Nabucodonosor, pode nos livrar da tua mão. Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, nós continuaremos sendo fiéis a Ele. Você consegue imaginar um rei furioso? Você consegue imaginar o investimento que Nabucodonosor fez em uma estátua para que 3 pudessem perturbá-lo, porque não queria cumprir com aquilo que o rei, com todo o seu poder, queria. Então, a fornalha, nossa, muitas das vezes não vai ser questão de morte, mas pode custar o nosso emprego, pode custar esse, vamos chamar assim, cancelamento, uma rejeição dentro da escola, dentro da faculdade, e tudo que nós estamos falando aqui, meus irmãos, tudo isso acontece no dia a dia. Isso daqui que eles viveram, isso aqui que eles viveram, era uma pressão enorme. Mas jovens cristãos vivem essa pressão dentro das universidades. Vivem essas pressões na escola, sim. E muitas das vezes com brincadeiras que realmente machucam. Mas nós permaneceremos fiéis ao Senhor Jesus. Amém? Então, quando nós sustentamos a pressão do mundo, é gerado em nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Perceba que eles não entraram em discussões, eles não quiseram defender a Deus, eles não oraram para que Deus pudesse os tirar da fornalha. Você viu em algum momento na palavra, eles falando: olha, Senhor, nós dissemos não, então nos livra da fornalha, nós confiamos em Ti, nós somos fiéis ao Senhor, então por favor, não deixe a gente ser tostado naquele negócio, não. Não. Olha, Nabucodonosor, Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos. Em outras palavras, ele estava dizendo: Nabucodonosor, nós confiamos no Deus que servimos. Nós confiamos no Deus que nós servimos. Você pode falar o que você quiser, nós confiamos no Deus que nós servimos. Ah, Diógenes, eu estou prestes a ser demitido. Olha, Diógenes, se eu abrir mão do meu emprego, eu entendi que lá tem algo que vai contra os princípios. Olha, eu entendi que em determinados lugares tem pessoas que realmente estão me rejeitando pelo fato de eu servir a Deus, pelo fato de eu não concordar com muitas coisas. Meus irmãos, permaneçam fiéis ao Senhor, confiem em Deus, mas não abra mão dos seus princípios. Devemos fazer o que é certo e deixar as consequências nas mãos de Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Devemos sempre fazer o que é certo e não querer barganhar ou encontrar algum meio como desculpa para permanecer fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, recapitulando, quando nós vivemos momentos de pressões, nós mostramos a nossa fidelidade para Deus. Quando nós sustentamos as pressões, nós demonstramos que confiamos em Deus. E quando nós sustentamos as pressões, nós nos posicionamos no mundo, para o mundo. O mundo verá o nosso posicionamento nos momentos de pressões. E assim eles estavam ali diante do rei, tudo é feito novamente,
E eles permaneceram fiéis ao Senhor e confiantes em Deus. O rei ficou com tanta raiva, que mandou aumentar o fogo. Deixa essa fornalha esquentando ainda mais, a ponto de quando for levar eles, um soldado, ou vários soldados, não lembro, eles morreram só de chegar próximo da fornalha. E a grande lição, meus irmãos, é que Deus, Ele não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. Você entendeu isso? O Senhor, Ele não nos livra do problema. O Senhor disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, olha, aceite a Jesus e a sua vida será um morango. A sua vida será uma Disneylândia. Vai ser 1000 maravilhas. Você não terá problemas. Você não terá resistências. A sua vida vai ser lisa, a sua vida vai ser perfeita. Não foi isso que o Senhor falou. Ele deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Porque Ele quer ver até onde você vai. Ele quer ver até onde você sustenta. Eu sei que muitos aqui, acho que a maioria comprou ouro, né? E quando você vai solicitar uma corrente de ouro, uma aliança de ouro, brinco de ouro, e você chegou lá, você foi lá no ourives, você tinha em casa lá perdido algumas gramas de ouro, disse, vou fazer um colar para mim. Glória a Deus. Ele pegou, aí você pegou o seu ouro lá e levou no ourives. Olha, tá aqui o ouro. É bruto, porque estava guardado lá um ouro bruto e eu quero fazer um colar. Esse ouro, meu irmão, vai em um fogo tão extremo. Ele é colocado ali num recipiente, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Meu irmão, é fogo, pressão. E aquele fogo ele começa a derreter. E quando começa a derreter, começa a sair as impurezas. E quando sai as impurezas, fica a melhor parte do ouro. Ei, se você está passando por alguma pressão, se você está passando por algum momento de dificuldade, se você está vivendo momentos na sua vida que você parece não estar suportando aquilo que você está vivendo, deixa eu te falar, essa situação não é para a sua morte. Essa situação é para extrair o melhor que há dentro de você. É o fogo pegando e você sendo fiel ao Senhor. É o fogo pegando e você demonstrando a sua confiança em Deus. É o fogo pegando e as pessoas ao seu redor olhando para a sua vida e percebendo que você ama a Deus acima de toda e qualquer situação. Aleluia. Tem outro exemplo, que é uma história, na verdade, que há muito tempo atrás as pessoas iam pescar salmão. E isso era no alto mar. E quando pescavam salmão, que colocava num balde, muitas das vezes o salmão machucado, não chegava em vida na terra, para ser vendido, e ele morto, ele perdia ali, né, o seu valor. Até que um homem disse assim, olha, salmão tem medo de bagre.
O que você tem que fazer é, quando você for lá no alto mar, você leva baldes com bagre. E você joga o salmão dentro do bagre. Na mesma estrutura, no mesmo balde. E o fato do salmão ter medo do bagre e não querer morrer, ele começava a se movimentar. Se tem algum pescador aqui, me corrija no nome de Jesus. E assim, nessa corrida dentro do balde, o bagre ia correndo atrás do salmão, o salmão tentando escapar, querendo sobreviver, pum, chegava na terra em vida. Quem entendeu isso aqui em nome de Jesus? Olhe para o seu irmão e diga, tem algum um bagre no seu balde? Se não fosse o bagre, o salmão já era para estar morto. Meu irmão, se não fosse algumas pressões na sua vida, muitas coisas não iriam acontecer. Outro amigo meu sempre diz uma versão, para que você possa entender melhor. Ele sempre diz assim, Diógenes, vez ou outra a gente tem que colocar um pitbull para correr atrás da gente. Porque se não tiver um probleminha, a gente fica muito parado, a gente fica muito confortável. Por isso é sempre bom estar procurando evoluir. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas muitas das vezes é importante fazer uma dívida consciente, amém? Eita, o pastor disse que é para mim ir no shopping e comprar tudo e sair na fé. E quando eu estiver lá na hora da pressão, a única coisa que eu posso arrumar é um bagre para você. O dinheiro eu não vou conseguir. E um pitbull emprestado também. Mas o dinheiro eu não vou ter, não vai no shopping gastar tudo. Muitas das vezes eu quero dizer, para começar um negócio, para fazer um empreendimento se tornar realidade, muitas das vezes vai ser necessário você colocar um problema diante de você, porque aquele problema vai te trazer crescimento. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? E nesse processo de crescimento, de resolução de problemas, o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor não vai te livrar desse problema, mas dentro desse problema, o Senhor vai te esticar, o Senhor vai te dar estratégias, você vai sair muito maior e mais forte do que você iniciou esse problema. Esse tipo de pressão que nós vivemos, quando nós saímos e vencemos elas, nós saímos muito mais fortes e experientes, meus irmãos, porque nós adquirimos maturidade no Senhor e entender que a nossa confiança está nele. E como eu falei no início, o diabo, ele continua a querer oferecer a mesma coisa de sempre, que é a facilidade. Alguns meninos sabem aqui, às vezes a gente fala assim, olha, vamos consertar uma coisa aqui, sei lá, uma bicicleta, e parece ser algo muito simples, aí quando vai consertar a bicicleta, aparece uma coisa, aparece outra, e aquele conserto daquela bicicleta era muito mais complexo do que nós imaginávamos, e eu sempre falo a mesma frase, meu irmão, não existe nada fácil. Se você achava que era só vir aqui, colocar a corrente na bicicleta e sair, nem sempre é assim, e nós não podemos querer as coisas com facilidades. Nós vamos ter muitas das vezes que resolver muitos problemas, nós vamos precisar se posicionar em determinados momentos, ou seja, aquilo que se tornou um instrumento de morte na vida de Cedraque, Mesaque e Abidnego, mas na frente vai se tornar um instrumento de livramento. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? É nesse problema que você está vivendo. Deus, meu casamento está muito difícil. Então, olha, glória a Deus. Continua orando, continua buscando conversar, continua buscando resolver, porque mais um pouquinho adiante, você vai viver a melhor fase no seu casamento. Olha, Deus diz, a minha condição financeira está muito difícil.
essa daí, meus irmãos, a parte financeira, quando aperta, sobra para Deus. A pressãozinha de uma conta passando no seu mês, sobra para Deus. Olha, Senhor, Tu sabes o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. Eu comprei fiado, estou me cobrando, e eu prefiro pagar o meu fiado do que ser fiel ao Senhor. Parece brincadeira, meus irmãos. Mas tem pessoas que não suportam nem a pressão de ser fiel e dizimar e ofertar na casa de Deus. A palavra diz que aquele que for fiel no pouco, no muito será colocado, meus irmãos. Se tu não é fiel, muitas das vezes, com, vamos lá, um salário de 2 mil reais, 3 mil reais, será que tu vai ser quando tu tiver 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, que tu vai ter que dizimar 3 mil reais? Não, aí já é demais. Agora eu vou para a obra social. Agora eu vou... Não, meu irmão, olha, princípio é princípio. Não queira dar jeitinho para isso não. Princípio é princípio. Você gostando ou não, princípio é princípio. E eu não estou falando isso, meu irmão, porque nós queremos o seu dinheiro, não. Porque a parte financeira, ela nos ensina muitas coisas. A nossa fidelidade com Deus, a nossa generosidade, a nossa responsabilidade com a igreja local. Uma oferta, o seu dizimar, fala muito sobre você. Mas eu quero te ensinar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus, 9 é mais que 10. Quem crê aqui comigo no nome de Jesus? Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo o vazio que havia em mim, agora é sua morada. Apertou uma coisinha, infidelidade a Deus. É forte. Que você possa analisar. Que você possa refletir. Que você possa ler a palavra. E entender de uma vez por todas que princípio é princípio. Você pode gostar, você pode não gostar. Mas eu sempre falo uma coisa também. Todo mundo dizima. Na igreja ou no mundo. Tem gente que acha maior irresponsabilidade, ou enfim, não achar necessário dizimar na casa de Deus. Mas quem não dizima na casa de Deus, muitas das vezes está dizimando numa caixa de cerveja, está dizimando num cigarro. Eu não estou falando de cristão, eu estou falando do mundo. Todo mundo dizima em algum lugar. O Senhor não vai te livrar do teu problema. Ele vai te livrar no problema. Mas que Ele olhe para você e encontre fidelidade no seu coração. Porque quando você diz que não vai dizimar, que você não vai ofertar, você está dizendo: Senhor, esse mês eu não confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor faz milagre, mas esse mês aqui, ó, eu não confio no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, se para morrer fosse desse jeito, foi desse jeito. Imagine para mínimas coisas, que é o básico de um cristão.
Nós não fomos chamados para viver segundo os padrões do mundo. Nós fomos chamados para viver o padrão do reino de Deus. Amém ou misericórdia? Muitas das vezes, está aí, nasce moda, cultura, o mundo vai implantando, colocando influências, colocando como padrão. Mas volto a dizer, não é porque o mundo faz que é o certo. Assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, eles foram questionados. O rei está virado diante dele. O rei estava com muita raiva deles. Vocês não vão me adorar. Vocês não vão engrandecer a minha estátua. Essa que eu ergui. Tem coisas que nós não precisamos justificar. Sadraque, Mesaque e Abednego não ficou dizendo: este é o meu Deus, Ele vai nos livrar. Você está frito, Nabucodonosor. Eis que te digo, Nabucodonosor. Não. Muitas das vezes o mundo vai querer sua resposta. E aí, o que é que você acha da política? E aí, o que é que você acha sobre casamento? E aí, o que é que você acha sobre a homossexualidade? E aí, o que é que você acha disso? Se posicione. Eu quero saber o que você acha. Olha, irmão, não é o que eu acho, não. É o que a Bíblia diz. O meu padrão está aqui. Foi o que eles fizeram. Ei, não vou adorar. Se o Senhor livrar, livra. Mas na verdade, o inimigo ele quer pegar algo que você venha falar, uma fala, um corte, e utilizar isso contra a igreja do Senhor. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Essas pressões que nós vivemos, nem sempre será uma fornalha. Nem toda fornalha que eu vivo, que você vive, tem fogo. Eu vivi, meus irmãos, alguns dias difíceis aqui na igreja. Acredito que a maioria sabe, meu pai com câncer. Era como dia após dia, você não sabia ao certo o dia que ele morreria. E você entrava em um lugar e tinha uma pessoa, já não estava mais porque morreu. E aí depois você vem na igreja, no culto de terça-feira, e pregar sobre fé. No domingo pregar sobre fé. Nem toda fornalha tem um fogo. Muitas das vezes são pressões emocionais, ansiedade constante, comparação. Eu tenho dito, até falei com os meninos, meu irmão, a mãe da frustração é a comparação. Quando você se compara com o que o próximo tem, quando você compara a outras igrejas que tem, quando você compara a sua célula com a de outra pessoa, quando você compara o seu poder aquisitivo com o de outra pessoa, meu irmão, a mãe da frustração é a comparação. Medo de rejeição. Se eu fizer isso, não vão querer andar comigo. Se eu fizer isso, as pessoas vão ficar chocadas com o meu posicionamento. Necessidade de aprovação, solidão mesmo estando rodeado de pessoas, pressões físicas, rotinas exaustivas, falta de descanso. Essa daqui, meu irmão, é o que muitas das vezes pessoas investem em rios de dinheiro, não porque realmente quer e precisa, mas para mostrar algo para alguém, a exigência estética. Crise de ansiedade, estresse, burnout. Trabalha tanto para trabalhar tanto. Meu irmão, mas qual é a intenção? Qual é o teu propósito? É para mostrar algo para alguém? É para mostrar que você consegue? É para mostrar que você tem? Qual é o propósito disso tudo? Essa daqui pega muita gente. A alimentação desregulada,
doenças agravadas por estilo de vida, pessoas que não dormem. Tudo isso são pressões que alcançam a saúde, o emocional, a nossa vida física. Ou seja, nem toda fornalha tem fogo. São essas situações. Mas nós vencemos todas essas pressões, meus irmãos, buscando a Deus e escutando a sua palavra. Eu quero que você possa abrir junto comigo a palavra. No versículo 22. Daniel 3, versículo 22. Portanto, com a ordem do rei, era urgente, e a fornalha estava sobremodo aquecida. A chama do fogo matou os homens, como eu falei, né? Foi no plural, os homens, que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e falou aos seus conselheiros, dizendo: não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, dizendo: de fato, ó rei. Versículo 25. Ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens desamarrados, passeando dentro do fogo, e sem lesão alguma, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olhe para o seu irmão, por gentileza, cheio de fé, olhe para ele: meu irmão, quando todos os recursos te acabarem, encontraremos o livramento no quarto homem, ainda na fornalha. O Senhor é conosco, meus irmãos, nas provas, nos vales, na dor, na perseguição, na doença, no luto, na fornalha e na morte. A morte para nós não é o fim. A morte para os filhos de Deus é uma promoção. Todos os recursos acabaram. Eu abri mão de tudo. Eu fui na contramão do mundo. Eu disse não ao pecado. Eu estou prestes a pagar o preço da minha decisão. Mas é nesse momento, meus irmãos, que nós encontraremos o livramento do quarto homem. E nessa noite você tem 2 opções. Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga para ele assim: meu irmão, você tem 2 opções. Ou ficar fora com Nabucodonosor, ou ficar na fornalha com o quarto homem. Duas opções, irmãos. Ou ficar fora e se render ao mundo, ou ficar dentro da fornalha, mas vivendo um milagre. Ou ficar na fornalha e receber a visitação do Senhor em nossas vidas, dizendo: eu estou aqui. Eles entraram presos, mas dentro da fornalha eles foram soltos. O lugar de fogo é um lugar de comunhão. Parece que quando o negócio está pegando na nossa vida, a gente fica pertinho de Deus. É assim ou não é, meus irmãos? Quando o negócio está apertado, a gente ora mais. Quando o negócio está apertando, a gente vai ler a Bíblia mais. Quando o negócio aperta, se tiver vigília, eu vou.
eu vou fazer um propósito, eu vou fazer do jejum. O lugar de fogo é o lugar de comunhão. Será lá, na pressão, que eu, você, nós vamos viver o sobrenatural. Eles escolheram ir para a fornalha. Foi dentro da fornalha que eles viveram essa experiência. Nos dias mais difíceis da sua vida, você vai ter um encontro com Deus. Nos dias mais difíceis da sua vida, você vai ter uma resposta da parte de Deus. Podem querer dificultar ainda mais. Podem querer falar mal de você. Podem querer te difamar. Podem querer fazer o que for. Mas o quarto homem, a presença de Deus, estará junto com você. Podem querer aumentar a pressão, dobrar a pressão, triplicar a pressão. O rei se desesperou. Foram 3. Mas eu estou vendo o 4. E ele chama os jovens no versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, olha, servos do Deus Altíssimo, você consegue imaginar? O rei com muita raiva aumenta o fogo, amarra eles, joga eles. Eles não estão adorando aos nossos deuses, eles não adoraram a estátua. Joga eles no fogo, queima, destrói, acaba. Não, peraí. Sadraque, Mesaque, Abidnego, vem, servos de Deus Altíssimo, porque não há Deus que livre como o céu. O teu testemunho glorifica a Deus. Mas tu fez isso, fiz, e Deus me honrou. Mas tu disse não, disse, e Deus foi fiel comigo. Aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram os diferentes, aqueles que estavam prestes a viver a morte, agora estavam sendo reconhecidos por uma grande autoridade, como servo do Deus Altíssimo. Olhe para o seu irmão mais uma vez, pela última vez. Olhe para ele e diz: meu irmão, quando você sai da fornalha, Deus é exaltado e você é promovido. Foram promovidos, servos de Deus Altíssimo. Venham, sai daí, me conta o que aconteceu. Quando você sai da fornalha, até o inimigo ele tem que reconhecer a majestade de Deus na sua vida. Foi Deus na tua vida, foi Deus purinho. Pelo que eu soube, pelo estado, pela circunstância, pelo que eu via nas tuas atitudes, pelo caminho que tu levava, pelas tuas decisões, era para a morte. Mas quando tu decidiu por Cristo, eu reconheço que quem fez algo na sua vida foi Deus. Quando nós saímos da fornalha, nós saímos mais fortes e próximos de Deus.
olha, eles iam ser queimados, saíram daquele lugar com o Senhor glorificado e promovidos. E Sadraque, Mesaque e Abednego, em seu relacionamento com Deus, saíram mais fortes e próximos de Deus. Versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo dos Deus Altíssimo, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os príncipes, os governadores, e os capitães, e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram aqueles homens, sobre cujo corpo o fogo não tivera poder algum, nem se lhes chamuscou cabelo algum da cabeça, nem suas túnicas se alteraram, nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que nele confiaram e desafiaram a palavra do rei e entregaram o corpo para não servirem nem adorarem a nenhum Deus que não o Deus deles. Portanto, emito este decreto: todo povo, nação e língua que proferir qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam tornadas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar desse modo. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por essa mensagem. Não ceda às pressões do mundo. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça confiando no Senhor. Se posicione como homem e mulher de Deus e aguarde o quarto homem aparecer. Fique em pé no seu lugar. Louvado seja o Senhor Jesus. Cadê você que não vai ceder a pressão alguma? Pouca gente. Cadê você que não vai ceder nenhum espaço para nenhuma influência maligna?